palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3, o 4, o 5, o 6 e o 8. Quer ficar? Pode ficar. Só. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou diz amém. Quem? Quem não achou diz misericórdia. Se você precisa de ajuda, pede para o irmão do lado aí. Ô irmão, quem é bom de Bíblia, ajuda os irmãos que não conseguiram. Quem não conseguiu, levante as mãos, que o irmão abençoado vai te ajudar. Aleluia, Jesus. Todos, logo eu creio em nome de Jesus, vamos ter um telão com versículo aqui. Aleluia. Amém. Aleluia. Logo, em nome de Jesus, eu creio. Você crê? Amém. Ora por isso. Chora por isso. Glória a Deus. Clame por isso. Aleluia. 1 Samuel 30, versículo 3 ao 6. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e a cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram suas vozes e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Repita após mim: não houve mais força para chorar. Amém? Vamos continuar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Repita após mim: Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E então, versículo 8 agora. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei essa tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Aleluia! Você pode aplaudir este Deus maravilhoso? Oh, glória! Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você, sentado mesmo, curve a sua cabeça, pois quero elevar-nos até a presença de Deus nesta noite. Oramos. Pai Santo, que está nos céus, santificado és o seu nome. Tu és o grande eu sou, e sob a tua palavra, ao qual nós lemos nesta noite, nós oramos e pedimos para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale em nossos corações, e que nesta noite toda distração, toda dúvida, todo medo seja arrancada de nossos corações. Que neste momento, Senhor, todo espírito maligno, todo espírito de trevas, saia em nome de Jesus.
porque neste momento temos a certeza e a convicção de que Tu irás falar conosco. Usa-me, Senhor, conforme o for do Seu agrado, que diminua o eu, para que Tu cresças nesta noite. Vem, Senhor, e faz a Tua vontade, como é feita nos céus. Faça neste lugar, nesta noite. Faça de nossas vidas a Tua casa favorita. Enche, Senhor, os nossos corações da alegria do Teu Espírito Santo. Anima-nos, Senhor, nesta noite. Aleluia. Que o Senhor, após falar conosco, preencha-nos da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Este é o meu pedido, é essa a nossa vontade de sermos cheios da Tua unção. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e engrandecemos a Ti. Aleluia! Mais uma vez, aplaudimos a este Deus. Glória a Deus. O título dessa mensagem é: não desista. Acabamos de ler aqui, irmãos, o texto ao qual nos fala de Davi e de seus homens. Davi e seus homens estavam a serviço do rei Aquis. Eles estavam a serviço desse rei, ao qual era um rei filisteu. Davi, ele havia saído de Israel, havia saído de sua casa, porque Saul, o rei, o perseguia e queria matá-lo, queria tirar a sua vida. E então Davi saiu de sua terra e encontrou asilo com esse rei Aquis, na cidade de Jeta, se não me engano. Então Davi e os seus homens, os seus guerreiros, estavam prontos para a batalha. Se reuniram com o rei Aquis, estavam indo para pelejar a favor deles. Mas quando Davi e o rei se aproximaram dos príncipes dos filisteus, e os príncipes dos filisteus, olhando, não se agradaram que Davi estava junto. Não era esse o israelita que matou Golias, que o povo cantava. Saul matou milhares, mas Davi matou seus milhares de milhares. Então os príncipes dos filisteus acharam por bem: não, Davi não vai participar dessa guerra. Davi e os seus cavaleiros podem voltar. E então Aquis chegou para Davi e disse: ó, Davi, infelizmente você não vai poder me acompanhar. Infelizmente você não vai poder participar dessa batalha. Volte para a sua cidade. Volte em paz para as suas casas. Então Davi e seus homens voltaram para suas casas. Voltaram no campo de batalha. E quando eles se chegaram em suas casas, eles tiveram uma surpresa. Eles viram a sua cidade queimada a fogo. E se não bastasse, eles também viram que suas mulheres, os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos, tinham sido levados presos. E aqueles homens de Davi e Davi choraram. Choraram que não havia mais força para chorar. Imagina você, irmão, imagina você, irmã, o desespero daqueles homens. Homens de batalha, homens de guerra, que certamente, se estivessem ali, eles teriam ido para a batalha. Eles teriam ido contra aqueles inimigos que
aproveitaram a oportunidade que Davi e seus homens tinham saído para atacar, para guerrear e para levar cativo suas mulheres, seus filhos e suas filhas. E a Bíblia nos conta que Davi muito se angustiou. E Davi foi fazer o quê? Davi estava triste. Davi estava angustiado. Davi já não tinha mais forças para chorar. Davi já tinha chorado tudo que tinha que chorar. Davi se angustiou. E Davi foi para um canto do palácio, foi para um canto de sua casa, foi para um canto de onde se encontrava, e chegou na presença de Deus, diz: Deus, por que tu fizeste isso? Deus, por que tu permitiu isso? Deus, por que isso? Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Foi isso? Davi não questionou a Deus. Davi não chegou falando para Deus por que disso. Ah, Senhor, o Senhor me ungiu para ser rei, e o Senhor não guardou dos meus, o Senhor não guardou das mulheres, dos filhos, das filhas destes homens que me acompanham. Não, Davi não fez isso. A Bíblia nos diz que ele se esforçou no Senhor, seu Deus, e foi consultar a Deus o que deveria fazer. O que podemos, irmãos, aprender com a atitude de Davi? O que podemos aprender o que Davi fez? Davi estava angustiado, Davi estava triste, Davi estava perdido, mas ele encontrou força, não no seu braço forte, não nos seus carros e cavaleiros, não na sua armadura, não na sua espada. Davi encontrou forças aonde? Aos pés de Deus. A Bíblia nos diz que Davi chegou diante do Senhor e perguntou: Senhor, por acaso devo persegui-los? Por acaso devo ir ao encontro deles? E Deus disse: certamente você deve ir, porque você vai alcançar, e além de tudo, você vai libertar a todos. Eu aprendo algumas lições com Davi por sua atitude. Eu vejo 4 lições. Eu vejo que a primeira: momentos difíceis são inevitáveis. Todo cristão, irmãos, passa por momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de dor, mas isso não nos caracteriza como uma pessoa perdida. Momentos difíceis não nos dizem que somos errados, mas vai nos dizer quem somos de fato na presença de Deus. Há momentos na nossa caminhada que é inevitável, momentos difíceis, momentos inesperados. Davi não esperava que os inimigos o atacariam a sua cidade. Talvez você não esperava algo acontecendo na sua vida. Talvez você não esperava um desemprego, talvez você não esperava uma doença, talvez você não esperava algo que lhe causasse uma dor, algo que lhe causasse uma angústia. Ele não esperava. Mas Davi, um homem ungido por Deus, a angústia que estava em seu peito não foi maior que o seu Deus. Quantos de nós, perdidos
no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no momento de aperto, muitos de nós pensamos em desistir. Muitos de nós paramos e pensamos: acabou, a cidade está pegando fogo. Levaram as mulheres, os meus filhos, minhas filhas, levaram. Já estão há 3 dias na nossa frente. Certamente vão levar como escravos, vão vender como escravos. Acabou, não há mais esperança. Não foi isso que Davi fez. Certamente não é isso que você deve fazer no momento de angústia. Não é assim que você deve agir no momento de dor. Você, no momento de dor, deve chorar, sim. Deve chorar no momento de angústia, no momento de dor, no momento de sofrimento, mas nunca deve desistir. Nunca deve desistir do teu casamento. Nunca deve desistir de buscar a presença de Deus. Nunca deve desistir da esperança. Glória a Deus. Nunca deve desistir. Porque nos momentos difíceis devemos, irmãos, olhar para o alto. Devemos nos lembrar, como Davi disse: eu olho para os montes, e de onde vem meu socorro? Aleluia! Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! É nos momentos difíceis, irmãos, que devemos dobrar as nossas orações. É nos momentos difíceis que devemos nos aproximar cada vez mais de Deus. É nos momentos difíceis que temos que ter a certeza e a convicção de que servimos a um Deus que tudo pode fazer. Aleluia. Porque eu bem sei que há uma pressão de lado de fora. Havia uma pressão contra Davi. Imagina, irmãos, aqueles homens de guerra, homens de batalha, estavam falando de apedrejar Davi. Estavam colocando toda a culpa em Davi. Estavam dizendo, em outras palavras: se isso aconteceu é por tua culpa. Se isso aconteceu é por causa de você. Se isso aconteceu é por culpa que você quis ir. Quem sabe nos momentos difíceis você olha para o seu esposo e diz: você é o culpado. Ou ela olha para você e diz: você é o culpado. Você olha para os seus filhos: vocês são os culpados. Os filhos olham para vocês e dizem: vocês são os culpados. Há muitos momentos de pressão que nos cercam. Davi estava cercado de uma pressão tão grande. E a pressão, irmãos, pode vir de todos os lados. É a segunda coisa que eu aprendo. A pressão pode vir de todos os lados. Davi e aqueles homens eram amigos, eram companheiros de batalha, confiavam em Davi. Davi dizia: vamos, eles iam. Davi vem, eles vinham. Eles confiavam em Davi. Mas no momento de dor, no momento de pressão, no momento de angústia, aqueles amigos que confiavam em Davi, aquelas pessoas íntimas de Davi, queriam apedrejá-lo. Talvez, irmãos, a pressão vai vir de quem você menos espera. A pressão, quem vai lhe pressionar é aquela pessoa que você menos espera. Davi não esperava que aqueles homens desejavam apedrejá-los, mas eles, no momento de pressão, no momento de angústia, no momento de dor, eles queriam apedrejá-lo a Davi. Davi, irmãos, enfrentava acusações injustas. Quem sabe você enfrenta acusações injustas. Quem sabe você está sofrendo acusações no trabalho. Quem sabe você está sofrendo acusações dentro de casa.
Quem sabe você está sofrendo acusações na rua. Quem sabe você está sofrendo acusações do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Não importa de onde está vindo acusações. Mas você se encontra perdido. Você se encontra sem forças para continuar. Você se encontra, como se diz, num beco sem saída. E não sabe mais o que fazer por causa da pressão, por causa da angústia, por causa da dor. E não sabe mais que direção tomar. E eu lhe digo nesta noite, no momento do caos, no momento do desespero, eis que ele vem caminhando sobre as águas. Aleluia! Eis que ele vem em tua direção. Assim como aqueles discípulos no meio do mar, as ondas grandes, o barco que eles estava para ir a pique, estavam desesperados, remavam e não saíam do lugar. Mas no meio do caos, no meio daquela escuridão, no meio daqueles relâmpagos, alguém surge caminhando. Alguém surge sobre as águas. Alguém surge de repente. E de repente eles tomam sustos. Quem vem lá? Eu. Jesus de Nazaré. Eu venho neste momento do caos. Eu venho neste momento de desespero. Eu venho neste momento de angústia. Eu venho neste momento que vocês pensam que acabou. Eu venho neste momento quando vocês pensam que é o fim. Eis que eu surjo. Eis que eu chego de repente. Ninguém esperava que alguém surgiria no meio das águas. Ninguém esperava que Davi iria consultar a Deus e Deus diria para Davi: você deve seguir, você deve perseguir, porque certamente você vai alcançar, certamente você vai encontrar. Talvez nesta noite você perdeu a esperança, talvez nesta noite você chegou neste lugar desesperado. Você chegou neste lugar sem saber que direção tomar. Talvez passou pela sua cabeça: é a última vez que eu vou no culto. É a última vez que eu vou à casa do Senhor. A pressão está grande. Os problemas estão grandes. Eu oro, eu busco, eu não vejo nada acontecendo na minha vida. Deixa eu te dizer, irmãos, que é no deserto que a gente alcança tantas coisas de Deus. É verdade. Mas você precisa entender que é um processo, irmãos. Davi teve que passar por aquele processo de acusações. Davi teve que sentir na pele o medo de ser apedrejado pelos seus guerreiros. Davi teve que sentir na pele aquela angústia tão grande, para que então ele, sem força, encontrasse força em Jesus, em Deus. Porque se aqueles homens estivessem com força, certamente eles diziam: nós vamos alcançar. Mas a Bíblia diz que eles não tiveram mais força para chorar. Irmãos, eu imagino que aqueles homens de batalha, aqueles homens de guerra, estavam tão desesperados, tão angustiados, que seu corpo travou.
Você já viu alguém travar no meio do desespero? Você já ouviu algum relato de alguém travar e dizer: eu não consigo me mexer, eu não consigo caminhar, eu não consigo dar um passo, eu estou travado, o medo é grande, o desespero é grande, a angústia é grande, o susto é grande. Eu ouvi um relato uma certa vez, quando teve lá nos Estados Unidos, um homem numa praça atirando para tudo que era lado, e tinha um irmão que estava hospedado no hotel, e ele disse que uma mulher simplesmente travou na escada. Todo mundo estava dizendo: vocês têm que se esconder, vocês têm que sair, e ela travou na escada. E ele, perplexo, observando aquilo, ele aprendeu, ele levou para o lado espiritual. Quando a angústia é grande, quando o medo é grande, nós travamos. Davi e os seus homens travaram por um instante. Talvez você tenha travado as suas orações. Talvez você não tenha mais buscado a Deus como você deveria buscar. Mas Davi, ele encontrou força em Deus. Aleluia! Porque ele sabia, terceiro ponto, que a força para continuar vem de Deus. Aleluia! Davi não se fortaleceu nas circunstâncias, pois tudo ao redor dizia para desistir. Contudo, ele não desistiu. Ele escolheu olhar para Deus. O fortalecimento é uma decisão. Glória a Deus! No meio do caos, no meio da angústia, você precisa tomar uma decisão. Aquela mulher que estava travada na escada, com a ajuda de outras pessoas, conversando com ela, ela tomou uma decisão e começou a lutar contra o seu próprio corpo. A mente começou a mandar uma energia grande ao seu corpo, as suas pernas que estavam travadas começou a destravar, porque uma decisão foi tomada naquele instante, uma decisão de vida ou morte foi tomada. Falaram para ela: olha, você precisa, e ela começou a ordenar, e a mente começou a mandar a energia que precisava. Talvez hoje, como eu disse, você chegou neste lugar pronto para desistir, pronto para acabar com tudo. Mas há uma decisão nesta noite. Há uma decisão a qual você deve tomar. Vai continuar parado? Vai continuar sem força? Vai continuar travado? Ou vai buscar fortalecimento em Deus? Aleluia! Eis a decisão está em você nesta noite. Glória a Deus! Bendito és tu, meu rei. Aleluia, aleluia. Porque Davi entendia. Davi compreendia que a força que ele necessitava não era dele, não era uma força humana, não é uma força de conhecimento, de estratégia, de guerra, é uma força sobrenatural. Aleluia! Há uma força que você pode buscar no meio do caos, e essa força se chama Jesus Cristo de Nazaré. É essa força que você deve olhar. É essa força que você deve buscar. Glória a Deus! Por isso que Davi escreveu em Salmo 138, versículo 3: quando clamei, tu me respondestes e deste-me força e coragem. Aleluia! É preciso clamar a Deus no meio da angústia. É preciso entender que há uma necessidade de ser revestido de glórias. Há uma necessidade de buscar a presença de Deus verdadeiramente. Porque a força não vem de nós, mas vem daquilo que tudo pode, daquele que era e que é e que há de ser sempre, aquele que se diz:
Eu sou o que sou. A força vem dele, o poder vem dele, a glória vem dele. Aleluia. E se você só vai alcançar a glória, só vai aparecer para você uma resposta quando de fato você começar a buscar a força nele. E a quarta questão que eu vejo: quem não desiste vê a restauração. Davi não desistiu. Davi, ele se angustiou. Davi teve medo, mas Davi encontrou força no Senhor. Davi não desistiu. Depois de ter restabelecido suas forças, depois do fortalecimento, Deus lhe deu a direção, pois somente Deus tem a direção. Deus não apenas responde o clamor de Davi, ele restaurou tudo que eles haviam perdido. Eles encontraram suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tudo foi restaurado, porque Davi não desistiu. Aleluia. Glória a Deus. A sua família pode ser restaurada, os seus negócios podem ser restaurados. A unção que você tanto busca pode ser restaurada. Aleluia. Nesta noite, não desista, pois ainda não é o teu fim. Não é o fim para o teu casamento, não é o fim para a tua história, não é o fim para você. Não é assim que Deus planejou para a tua vida. Não pode acabar assim, não pode terminar assim. Não desista. Não desista, porque no meio do caos, no meio das ondas, alguém vai aparecer. Alguém vai aparecer ao seu encontro. Mas se você não desistir, os discípulos não desistiram da vida. Eu creio que eles estavam desesperados, sim. Eles estavam angustiados, sim. Mas eu creio que como homens, eles estavam em busca de uma solução. Como homens, conhecendo o mar como eles conheciam, pescadores como eles eram, eu tenho certeza que eles estavam remando. Rema todo mundo para a direita, não, agora todo mundo para a esquerda, vamos junto. Eles estavam tentando uma solução. Eles não estavam parados sem fazer algo. Eles não estavam só olhando para as coisas acontecer. Talvez hoje você se encontra parado, olhando para o mar em sua volta. Talvez hoje você se encontra parado, olhando para as ondas, para o vento ao seu lado. Mas eu digo para você nessa noite: vá de encontro a este homem que está aparecendo no meio do mar. Quando eles avistaram aquele homem vindo, Pedro disse: se és tu, Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse: vem. E Pedro, mais do que depressa, desceu daquele barco e foi ao encontro de Jesus. Pedro, ele não duvidou que era o mestre ali. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro confiou. Pedro acreditou no meio do caos, no meio das ondas, no meio dos relâmpagos. Pedro acreditou que Jesus estava ali. Nesta noite, no meio do caos, no meio da angústia, da dor, acredite que Jesus está neste lugar. Acredite que Jesus está dizendo: vem, desce deste barco e vem ver o que eu posso fazer na tua vida, vem ver o que eu posso fazer neste caos, vem ver o que eu posso fazer no meio dessa tempestade. Vem ver. Vem ver, porque eu dou força. Eu dou a força necessária para você. Quando Cristo entrou para dentro daquele barco, eu creio que as ondas pararam. A Bíblia nos diz: as ondas pararam, o vento parou,
E é assim, irmãos e irmãs, quando no meio de tudo, no meio do caos, nós não desistimos. Aleluia. Glória. Eis que vem Jeová Rafá. Eis que vem Elohim Al Shaddai. Eis que vem o Todo-Poderoso. Eis que vem o grande Eu Sou ao teu encontro. Aleluia. Eis que vem. Glória. Nesta noite, irmãos, tenha isso em mente. 4 questões que podemos aprender. Momentos difíceis são inevitáveis. A pressão pode vir de todos os lados. A força para continuar vem de Deus. Quem não desiste, vê a restauração. Nesta noite, eu quero convidar você para se colocar de pé. Eu quero convidar a você a colocar a sua fé em ação nesta noite. No meio do caos,